Ainda não. Ainda não. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite. Como está a recuperação? De vento em popas. Tirando o calor mesmo, que é o ruim, tá indo. Graças a Deus. Tenha perseverança que isso vai passar, tá? Claro, tudo passa. Exceto Deus. Menos o motorista trocador, o resto tudo é passageiro. Boa noite, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quem vai falar hoje é você, Elisa, ou é a Lourdinha? É a Lourdinha. Continua a prima? Bom, nós estamos no capítulo 6, estamos no finalzinho, não é isso? Isso. Qual o item, Lourdinha? O 6? No item 6. 6, né? Instruções dos Espíritos, item 6. Pois é. Então, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, item 6. Tá? E vamos lá, então, né? São várias, nesse capítulo são várias instruções do Espírito de Verdade, que no livro Missionários da Luz, o nosso amigo Alexandre, o instrutor, nos garante. O Espírito de Verdade é o próprio Jesus, tá? Então, vamos lá. Cristo Consolador, item 6, Instruções dos Espíritos. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Bom, interessante aqui nesse parágrafo, tá? É só esse que venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então, ele está dando um conselho muito útil para todos nós, principalmente quando nós acharmos que as nossas provas estão muito pesadas, né? Então, é um momento de maior nós elevarmos esse nível, né? Porque a resignação vai ser a chave, tá? A chave do nosso futuro. O próximo capítulo, que é o capítulo 7, aliás, essa mensagem todinha vem tipo assim, um encaminhamento para o capítulo 7, tá? Que é o... Oh, meu Deus do céu. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Jesus se preocupa com todos mesmo. Mas nós estamos sempre vendo que nós vimos que quando ele esteve aqui conosco, ele sempre procurou aqueles que estavam mesmo mais, né? Como é que se fala? Podemos falar assim com maiores provas, né? Maiores expiações. E quando ele via que aquela pessoa estava, né, bem no nível legal de resignação, tá? Ele procurava, se esforçava para ajudar, para atender aquela pessoa. Há uma historinha do livro do... Poxa vida, eu não me lembro o nome do livro, mas essa historinha é muito bonita. Eu não sei nem se eu tenho mais esse livro. Só me lembro que o espírito é Leon Tolstói, né? Aquele russo, e a média é lá de São Paulo. Bom, o que interessa é a historinha que o Leon Tolstói esteve também junto a Jesus, né, na época de Jesus. Não sei quem ele era lá, mas ele foi a sua última encarnação entre nós aqui na Rússia. Ele realmente, né, ele lutou muito. Eu não sei se ele era cristão lá na Rússia, mas eu sei que os pensamentos deles eram totalmente cristãos. Tanto que ele desencarna, e quando desencarna ele vai ser o mentor do Gandhi, tá? Quem ajudou o Gandhi, quando encarnado aqui no plano espiritual, assim como Estevão ajudou Paulo, né, foi o nosso amigo Leon Tolstói. E o Leon Tolstói narra uma historinha que eu achei muito interessante, que é justamente sobre esses que Jesus procurava, né, ajudar ao máximo.
Diz que o rapaz, eu acho que acontece história aqui no estudo, o rapaz era novo, e assim, tipo aos 18, 19 anos, de repente começa a passar mal, sente dores, fica totalmente parapilético. Só falava, movia os olhos e tal, não conseguia nem mover as mãos, né? Ficou totalmente parapilético. E justamente quando ele ficou assim, no povoado, os vizinhos ficaram tudo muito sentidos, que ele era uma pessoa muito boa, e eu sempre lá conversar com ele para não deixar ele sozinho e tal. E morava somente ele, a mãe e o irmão mais velhos, né? O pai dele já tinha desencarnado, era pescador, sumiu no mar, nunca apareceu. E os três ali, né, na luta, resignados. Ele não reclamava, não queixava de nada de estar naquele problema. O irmão sim falava, né? Puxa vida, você nesse estado e tal. E um dia chegou aos ouvidos dele sobre o carpinteiro, né, de Nazaré, que estava fazendo grandes milagres. E ele ficou animado com aquilo. Falou para a mãe e para a irmã: poxa, eu queria tanto vê-lo. Mas onde achar ali, ninguém sabia onde encontrar o carpinteiro, né? E um belo dia alguém falou: olha, ele vai passar por aqui perto amanhã. Ele vai estar em tal lugar amanhã. Está indo uma multidão para lá. O irmão dele rapidinho, né? Fez uma maca, chamou os amigos do povoado e foram arrastando ele até lá. E ele, no meio do caminho, conversou com muita gente e tal. E disse que quando Jesus chegava nesses lugares, o que eles faziam? Ele pegava esses doentes e colocava o mais próximo possível de Jesus. E quando ele geralmente terminava o seu falar, né, ele, né, passava a mão na cabeça de todo mundo ali e muitos se curavam, né? E o que fez o irmão dele? Colocou ele também perto daqueles, né, todos aqueles estrupiados, digamos assim. E estando ele lá, ele começou a conversar com um rapaz que estava ao lado dele, do lado esquerdo dele. E viu que o rapaz, além de ter mais problemas que ele, ainda era cego também, né, parapilético, cego, tinha vários outros problemas. Ele ficou muito condoído com aquele rapaz. E também eu acho que era órfão também, um negócio assim. Aquele rapaz era bem, coitado, complicado. E ele ficou muito condoído, que ele pensou: poxa, eu tenho família, tenho minha mãe e meu irmão, vejo, falo, né? E quando acabou lá a palestra de Jesus, né, ele começa a impor as mãos. Impor as mãos. De lá, né, da direita para a esquerda. E o rapaz aqui da esquerda para a direita. E o rapaz aqui no lado oposto, depois dele, né, pelo sentido que vinha Jesus. Quando Jesus está faltando 2 ou 3 para chegar nele, Pedro diz: Senhor, o senhor está muito cansado, o senhor vai desmaiar, o senhor não come a hora, o senhor não pode mais continuar gastando suas energias. Vamos embora, os outros discípulos também, né, aquele negócio todo. Jesus: não, deixe-me atender mais 1 ou 2. E atendeu os 2 que estavam no lado dele. Aí Pedro insistindo: Senhor, vamos embora, chega, já atendeu 1 ou 2, não vou atender só mais 1, que seria ele. Mas o que fez ele? Ele se afastou para que Jesus atendesse o que estava assim, em situação bem mais precária que ele. E curou o rapaz que estava ao lado dele, né? Quando o irmão dele viu isso, Nossa Senhora, né? E Jesus foi embora, curou do lado e foi embora. Quando o irmão viu isso, né, ficou marara, né? Poxa, ele ia te curar e você tirou o teu corpo fora para curar o do lado. Mas ele falou: estou satisfeito, aquele rapaz precisava mais que eu, né? E foi embora. E o irmão falando, os vizinhos falando, né? Pô, tal chegou em casa e contaram para a mãe não. Ele fez o correto, ele agiu corretamente, né? Alguém que precisa de mais, né, merece maior atenção. E, passado alguns dias, a mãe lá mexendo lá no negócio lá de uma lamparina, a lamparina caiu, começou a pegar fogo no vestido dela. Ele estava próximo à janela, deitado numa maca, e como fazer para ajudar a mãe a apagar o fogo? Naquele desespero, ele nem notou que ele levantou, pegou uma jarra d'água e apagou o fogo da mãe. Quer dizer,
aquele ato dele também o curou, né? Então Jesus procurava quem? E procura quem até hoje? Qualquer um de nós, né, que estejamos resignados perante as provas. Porque nós somos muito rebeldes, né? Nós nos queixamos muito. E tem provas difíceis, todos nós sabemos. Tem muitas provas difíceis. Mas a nossa hora, nós também temos que nós que estamos talvez numa provinha mais fácil, talvez em algum momento a gente tenha que passar por uma dificuldade maior. E já temos que ir nos fortalecendo, nos preparando para isso. Conforme fala aqui, essa frasezinha aqui, né? Elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, está falando aqui no livro. Que chorem. Chorar não é pecado. A revolta, sim. Isso realmente vai nos atrapalhar. Ok? Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Essa última frase aqui foi o diálogo entre o Zé Antônio e a Elisa, né? Mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. O diálogo dos dois é que tudo passa, né? O Zé Antônio e a Elisa estavam conversando e justamente essa última frase foi de acordo com o diálogo deles dois, né? Exatamente. Desculpa aí o comentário. Muitas vezes a cura está em nós mesmos. Nós é que nos acomodamos e não a enxergamos. E você vê aí a cura desse irmão aí que saiu, deu a vez para o outro, né? Você vê, e ele se levantou da maca, quer dizer, ele estava curado já e nem sabia. A cura estava com ele. Então o sai de você mesmo e vai trabalhar. No estudo que a gente está fazendo aqui, nós já lemos sobre essa parte da resignação. Que a resignação é para ser utilizada quando você já tentou de todas as formas e esgotou todas as formas de mudar aquela situação. E aí não tem como mudar, aí você deve se resignar. Porque você precisa passar por aquilo e vai superar. Com a certeza de que vai superar, porque Deus não nos dá um peso que a gente não possa carregar, né? É verdade. Então, muitas vezes a cura está em nós mesmos. A gente, não, minha coluna não deixa. Espera aí, mas se eu fizer devagar, se eu tentar fazer de uma vez, eu não consigo. Mas devagarzinho eu consigo. Faço um pouquinho, faço mais um pouquinho. Eu não estou curado? Eu estou curado, eu estou fazendo. Não estou fazendo com a velocidade de um jovem de 20 anos, saudável, mas eu estou fazendo na minha velocidade. Eu vejo isso também como uma parte de cura, né? É isso aí. Alguém mais comenta alguma coisa? Está todo mundo aí bem resignado? Resignação nota 10. Está chegando o carnaval, a gente tem que começar já, né? Nota 10, resignação, nota 10. Estamos preparando para o carnaval. Vamos lá, Lourdinha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão, vamos lá, prima. Vamos lá. Continuando no item 6. Obreiros, traçai o vosso sulgo. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Parou aí a tua mensagem, Lourdinha?
Parou. A minha ainda continua, mas vamos lá. A minha continua, em verdade. Não, isso, continua. Mas eu parei, você quer fazer algum comentário? Sim, veja bem. Ele fala que as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, né? Então, o nosso trabalho, tá? Nós trabalhamos realmente, fala aqui, né, para nossas necessidades terrestres, né? Mas o nosso trabalho, quando eu falo trabalho, eu acho, todo dia de manhã eu saio de casa, tipo 7h20, 7h25, eu já estou íntimo da pessoa que eu vou falar aqui, sem ela nunca ter me prestado atenção em mim, tá? Tem uma menina aqui, ó, que é Gari, ela varre aqui a nossa calçada, e eu não sei por onde ela segue, eu sei que eu vejo ela indo em direção a Jiquiriçá. Quando eu saio, eu estou aqui, eu estou lá. Né? O que é que a gente tem que fazer com uma pessoa dessa? Está fazendo a limpeza na nossa porta, olha que coisa importante. Não é isso? Está fazendo a limpeza da rua, sempre com aquele radinho, né? Aquele negócio de fone de ouvido e tal, feliz da vida, cantarolando. Então ela está cumprindo com a sua obrigação de trabalho terrestre, e mesmo esse trabalho terrestre deve estar lhe dando muitos pontos, bônus horas no outro lado. Tá? É o trabalho da alma também, porque ela está trabalhando, pelo que eu vejo ali, de muita boa vontade. É o que eu observo. Nunca parei para conversar com ela e olha, que há tempo que eu venho observando isso. Ela nunca me observou, mas eu estou sempre observando ela e agradecendo mentalmente ela, porque nada fica perdido lá na espiritualidade, né? Nós sabemos disso. Né? Nada fica perdido. É aquela história do fio do fiozinho da aranha, né? Da teia da aranha. Todo mundo conhece, né? Ou não? Alguém conhece essa história? Não conto. Hoje eu virei um contador de história. Posso contar então? Pelo jeito ninguém conhece. Quando eu começar a contar, todo mundo vai lembrar, que é uma história bem conhecida no meio espírita. Conta Diz pra que gente. Pois bem, o cara desencarnou. O cara era muito ruim, cruel, maldoso, malvado. E quando ele desencarnou, ele caiu num poço que parecia que aquele poço não tinha fundo, né? Caindo, caindo, caindo. Aí aparece um anjo e fala: eu posso te ajudar. Né? Aliás, ele se lembrou de orar e apareceu um anjo e falou: eu posso te ajudar. Mas você tem que me lembrar, que eu não estou lembrado olhando na tua ficha. Quer dizer, né? Algum ato bom teu na tua vida, para mim que eu possa te ajudar. Aí ele pensou e caindo, ele se lembrou. Olha só o que ele lembrou. Que uma vez, ele estava andando no mato e viu uma aranha fazendo a sua teia. E ele ia matar a aranha, que o instinto dele era assassino mesmo, né? Mas ele se condoeu com aquela aranha. Não, ela pode ter filhotinhos, aranhinhas, está tecendo sua teia aí para, né, pegar umas mosquinhas, uns insetos. Não vou matar essa aranha, nem vou desfazer a sua teia. Quando ele se lembrou disso, na hora apareceu uma corda. E o anjo falou: agora é contigo, se agarra na corda. Ele se agarrou na corda, a corda começou a subir bem lentamente. Bem lentamente. Aí, de repente, outros que iam caindo também viram a corda. E ele começaram a se agarrar na corda. E ele falou: não, a corda é minha, a corda é minha. A corda é minha. Bom, saiu chutando todo mundo, moral da história, a corda realmente arrebentou. Não ia arrebentar, mas arrebentou por causa do egoísmo dele. Né? Mas o que eu quero falar nessa história é o seguinte, que o mínimo ato que nós fazemos de bondade está anotado. E o Emmanuel fala para a gente o seguinte: o bem que fazemos é o nosso melhor advogado em qualquer hora, em qualquer lugar. Tá? Essa história é só para ilustrar isso. O cara só fez isso uma vida inteira, mas foi contado pela misericórdia do Pai para ajudá-lo. Né? Então, voltando aqui ao nosso livrinho, tudo que nós fazemos está anotado lá em cima. Tudo. Aí nós vamos pegar aquelas histórias do irmão X, né, que a dona fulana desencarnou e chegou lá, passou em nota 10 em quase tudo, mas de repente
cara olha para a ficha dela e fala: Dona Fulana, a senhora desperdiçou muita linha, tá? Quebrou muita agulha. O que é que a senhora fazia? Eu fazia roupa para doar para os, né, necessitados e tal. Mas veja bem, ela fazia a roupa, mas como ela recebia tudo em doação, ela não tinha cuidado, o amor, né, não tinha economizado. E isso foi também uma falta anotada contra ela. Apesar de ser o trabalho no bem, tá? Então, tudo nosso é anotado. Os livros do Alberto Campos, do Irmão X, é interessante que vem, né? Tem livro lá que o cara desencarna, está falando lá tantas horas disso, tantas horas falou, esteve com os amigos conversando sobre assuntos fúteis. É interessante, né? Não sei se é assim que acontece, mas as lições são para nós prestarmos atenção. Então, tudo que nós fazemos de bom, tá? Jesus está no silêncio dos nossos pensamentos, nos até fortalecendo. Continue, continue, continue. Depois fica que nada fica perdido no reino do Pai. E os vossos suaves e misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas. Ok? Então, tudo isso que nós fazemos, o que nós passamos, vão ser, digamos, a nossa chave para o famoso reino dos céus, sabendo que não existe esse local, que ele é, tá? É o estado da alma, reino dos céus, né? Etc. Tudo isso são estados da alma. Os planos superiores, quer dizer, a alma vai estar bem light, bem leve, sobe, etc. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou cobrar por cada história que eu contar agora, hein? Lourdinha, vamos ver se tem o resto da história desse parágrafo aqui. No meu tem. Em verdade, os último, né? Isso, o último parágrafo do item 6 é: Em Sim. verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco. Rodinha, só duas coisas. Primeiro, né? Lá em cima, instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas. Que realmente, se a gente não tiver, tudo bem, a gente pode até falar, não ter o conhecimento de nada, e falar, não, se eu está acontecendo comigo, é assim que Deus quer. Muita gente, acontece com muita gente isso aí, em outras religiões. Muitos aceitam numa boa, resignados, né, que é a palavra, e tudo bem. Mas a maioria não aceita, porque também há falta da informação. Esse é o grande problema da humanidade. Nós vemos que as igrejas fizeram um papel importantíssimo. Mal ou bem, controlou grande parte da humanidade durante séculos e séculos, milênios, digamos assim, a respeito da Igreja Católica, conseguiu trazer o Evangelho até aqui, até nós. Isso é um grande mérito que a Igreja Católica tem, tá? E a protestante também, que a Igreja Protestante já tem 500 anos, né? Foi em 1498, 2 ou 98, não me lembro, que Lutero, né, faz aquela carta, né? E começa ali a reforma, né? Então, a gente vê que não foi ensinado isso para a gente. Não foi trazido essas informações para a gente. Agora, nós já temos a informação. Agora também nós temos a responsabilidade. Né? Isso é uma coisa aqui que, né, excluímos, né, da vossa preciosa doutrina. Né? E ele está falando aqui sobre os ricos, que são, não raro, muitos miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas. O que será uma prova perigosa que ele está se referindo aqui? Alguém pode me falar? Está falando de ricos, provas perigosas.
Se a gente for olhar, se lembrar lá do Céu e Inferno, a Condessa Paula, o livro Céu e Inferno, de Kardec, ela nos fala, né, que ela era rica e ia atender os pobres lá nos subúrbios de Paris, né, nos hospitais, aqueles casebres, né, e é uma prova perigosíssima por isso. A gente vê muitos ricos fazendo isso por aí, porque nós não somos donos de nada, nós somos simples mordomos. Nós estamos vendo alguém aí distribuir os bens do Senhor que estão na mão deles ou estão retendo. Então, as provas perigosas para os ricos são essas. É ficar aqui 80, 90, 100 anos no planeta, tendo tudo do bom e do melhor na mão, podendo fazer alguma coisa por alguém e não faz nada por ninguém. Só faz só para a própria família e mais nada. Mais nada. E às vezes nem pela própria família não faz, que há casos aí que a gente conhece que infelizmente, né, são coisas terríveis. Essas são provas bem perigosas também. Nós sabemos disso. Que depois vem a famosa reencarnação. Se a gente for ver o livro Entre a Terra... Não, o livro que nós estamos lendo, No Mundo Maior. No finalzinho dele, o André Luiz vai encontrar com o avô dele. O avô dele era rico, era agiota. Aí nós vamos saber, conhecer como ele formou uma grande parte da fortuna dele. E a sorte dele, que a pessoa que ele roubou, tá, aceita ser a mãe dele, tá, e vai cuidar dele mesmo, ela mostra amor por ele. Mas nem sempre isso acontece, né? Mas ele vai vir numa situação muito complicada, muito difícil. Não mais como rico. Que ele realmente... Talvez o único ponto bom que ele tenha tido como rico foi que ele se preocupou com a educação do André Luiz. O curso de medicina do André Luiz, eu acho que foi ele que bancou, está falando lá. E ele se preocupava mesmo, queria que o André Luiz estudasse. Foi o único ponto de bom da riqueza dele, que valeu muito para ele também. Tanto que o próprio André que foi resgatá-lo lá, da entrada lá das cavernas. Ele não estava dentro das cavernas, mas estava nas entradas. Né? Então, essas provas nossas, né? Rico é aquele que tem a consciência tranquila. Esse é o rico. É o milionário, é o bilionário, porque o que mais precisa o homem, principalmente nesse planeta conturbado, nesse momento, é a famosa paz de consciência. Alguém fala algo? Gente, vocês ultimamente estão ficando tudo... Por isso que eu estou querendo que volte o estudo presencial. Presencial todo mundo, né, se agita e tal. Não, ninguém precisa falar nada, porque estão todos com a consciência tranquila. Eu estou achando que vocês estão todo mundo agora preocupado com o dinheiro. A Lourdinha foi o primeiro que manifestar, vai tirar debaixo do colchão aquele dinheiro para ajudar os outros, né? Vou começar a dividir. Temos que dividir um pouquinho. Né? Não precisa ser muito, mas tem que dividir alguma coisa pelo menos. Né? O seu Roberto está muito calado também. O seu Roberto daqui a pouco vai... O Roberto já está fazendo a divisão já, por isso que ele não está falando, ele já está fazendo a divisão. Está lá separando já o dinheirinho, né? Já está. Vamos lá? Continuando. Estou convosco e meu apóstolo vos instruir. Bebei na fonte. Meu apóstolo vos instrui. Kardec, tá? Vamos lá. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que, quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Bom, falta só mais duas mensagens, né? Está falando aqui esse finalzinho de mensagem, isso aí, que nós mesmos, agora, né, nós já estamos em condições de começar nós mesmos a nos modelar, não é isso que está falando aqui?
Modeleis a vós mesmo a vossa maleável argila. É outra coisa muito boa, né? Que o que nós já fizemos de errado, né? A argila, nossa argila aceita uma remodelação. E aquilo que ficou para trás, não é que nós vamos, né, apagar com isso, acabar com isso. Vai ser a nossa base para que haja agora, a partir de agora, acertos, né? Concertos também. Isso que é legal. É a justiça divina, né? Quando fala céu e inferno, é isso aí. O inferno como diz o Emmanuel, o inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. Quando a gente abandonar esse nosso modo rebelde de ser, nós vamos começar essa modelagem, né, para alcançar o tal céu, que é a paz da consciência. Agora, vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Nice, Marli, Elisa, está tão quieta, Elisa. Zé Antônio, seu Roberto está separando dinheiro. Deixa seu Roberto em paz, por favor. Está contando as moedas agora, né? Moeda dá acabar de contar. Nas moedinhas. Dá acabar de contar. Vamos lá? Essa é a chance que nós temos dessa argila ser maleável, né? E a moldar essa argila é a reforma íntima. É você fazer por onde conseguir imortalidade. Se nós conseguirmos moldar a argila, a imortalidade vai ser muito mais tranquila do que se nós continuarmos sem moldar a argila. É o que eu penso, é o que eu acho que fazer essa frase aqui. Com certeza. Concordo com o senhor Roberto. Isso aí. Essa argila aí é a reforma íntima mesmo. E o próprio Chico já deixou lá atrás, né? Ninguém pode mudar o que já foi feito, mas qualquer um pode remodelar a argila e fazer diferente. Eu mudei, né? Mas é isso mais ou menos o que ele quis dizer. Ninguém muda o passado, mas qualquer um pode começar agora a fazer um final diferente. Está em nossas mãos. Não é isso? Fazer um presente e um futuro. Querer, não é conseguir, não. A gente tem que conseguir, não. A gente tem que querer fazer. É isso aí. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Enriquecer o estudo? Então vamos lá. Prima. Vamos lá. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Esse primeiro pedacinho aqui é uma poesia, algo bem poético, né? Sou o grande médico das almas, olha só. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. É muito, muito bonito isso. E muito consolador. Por isso que o capítulo se chama Consolador Prometido. Ah, Jesus é o Consolador. Depois ele nos envia o Espiritismo, que é para nos ensinarmos novas coisas e nos lembrar daquilo que nós esquecemos, né? Nós não quisemos aprender naquela época. Foram 2000 anos que nós, né, 1800 anos, né, 1800 anos de peleja para a gente começar a abrir um pouco o coração para compreender isso. Quer dizer, para mim, 2000 anos, né? Estamos agora no ano 2000, mas muitos já começaram um pouquinho antes de nós, estão mais adiantados, né? Os fracos, sofredores e os enfermos. Porque esses já estão espiando as faltas. Esses já estão... Tem uma página no livro Fonte Viva, do Emmanuel, chamada Crises.
O Emmanuel fala sobre isso, que quando a gente está debilitado, fraco, enfermo, doente, é mais fácil a gente aceitar, tá, essas ideias, porque nós estamos abertos à meditação, à reflexão sobre o momento que estamos passando. É uma página muito bonita, o livro Fonte Viva, Crises. Tá? Então, Jesus já sabia disso, né? Aqueles que estão realmente no problema é que estão pensando por quê. Aí vem aquele porque eu não tenho um esclarecimento. Mas quando chega o esclarecimento, é mais fácil da aceitação. É como se fosse a parábola da ovelha perdida. É uma ovelha que retorna ao aprisco. Jesus, com seus conhecimentos, traz ela de volta ao aprisco. Vamos lá? Ou alguém quer falar algo? Okay. Vamos lá. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Eu acho que aí não tem nem muito o que comentar, né? É um parágrafo muito completo. Esse parágrafo aqui, esse item 7, aliás, né? A gente pode colocar ele como a entrada, tá, do próximo capítulo, que é o Bem-aventurados pobres de espíritos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos compreender por quê, né? Nós não podemos buscar no mundo a consolação para nossas dores. Nós não vamos encontrar o que está falando aqui. O mundo é impotente para dá-las. Porque se nós somos cidadãos do universo, não é um pequeno ponto, uma pequena passagem nossa que vai nos dar o que nós precisamos. São essas informações para continuar, conforme falando no outro ponto, né? Para conhecer, como fala sobre a imortalidade, a fim de ser os artífices da vossa imortalidade. Então, para a gente moldar essa argila, fazer essa mudança, essa reforma, nós temos que estar atento a tudo isso aqui, que eu não tenho que explicar aqui, né? E aguardar mesmo, né? Lutar contra, lógico, aguardar que eu falo, mas aguardar com trabalho. Que o auxílio, o socorro, o consolo, o esclarecimento sempre chega. E sempre chega na hora certa. Às vezes a gente pensa que está demorando, não é nada disso. Tudo tem sua hora de ser. E o mundo não tem isso para nos oferecer. Temos a nossa ciência do mundo. Eu estou doente, pode me curar? Sim, pode me curar. Mas a alma, a ciência do mundo não cura. Nada do mundo cura a doença da alma, os problemas da alma. Ajudam, mas não resolve. Continuando, Lurdinho, alguém quer falar algo? Último item, 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lá pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade.
em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. E aí? Me lembrou também o livro Há 2000 anos, né? Quando a Lívia... Não me lembro qual foi o motivo que levou a Lívia, que era a esposa do senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né? Esse cara foi procurar um cristão de nome Simeão. Ela foi procurar e esse cristão, realmente um cristão, a força da palavra, os inimigos, não me lembro bem a história, tanto tempo que eu li esse livro, mas eu sei que os inimigos, os romanos, né, que havia um problema lá com a Lívia, foram atrás dela. E chegando lá, esse Simeão escondeu ela dentro lá da casa dele e tal. E o diálogo que há entre o Simeão e os romanos que o matam naquele momento, a tranquilidade com que ele, né, morre, porque quem morreu foi o corpo, não foi o espírito, o devotamento ao Cristo, aquilo que ele pregava. Olha, é muito bonita essa passagem. A gente vê a grandeza de um espírito. A gente vê o que nós, assim, digamos assim, alguém que a gente pode também, né? Não é Jesus, tudo bem, Jesus é nosso modelo e guia, mas também podemos utilizar um pouco do Simeão como modelo e guia para nós. É o que está falando aqui, né? Devotamento e abnegação. Abnegar, devotar, né? Devotamento e abnegação, ou seja, nós temos que usar disso a partir de tantos anos para trás, para quem está na doutrina espírita há muito tempo. É conviver com as dores, mas não se perder com as dores. Conviver com os problemas, não se perder com os problemas. Porque nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas das vezes são muitos problemas, a gente, né, parece que somos engolidos por eles. Mas com força, com fé, muita força mesmo, nós temos que ter fé, ter confiança. É o devotamento, né? Acreditar nessas forças superiores a nós, que eles vão nos ajudar. Eu achei esses dois últimos itens, 7 e 8, muito completos. São muito completos, né? Realmente nos mostra quem é Jesus, o que é o Espiritismo, está tudo aqui. É toda a nossa necessidade de mudança mesmo, geral mesmo. Mudar tudo. Vamos nos fortalecendo quando lemos essas coisas, pegando aí alguns livros escritos, alguns romances escritos, nós vamos ver quem são as pessoas que estiveram lá nos primeiros momentos, o que aconteceram com elas, como elas reagiram. Reagiram não, conforme fala a Joana de Ângeles, né? O homem de bem não reage, age. E reagir é ir contra, às vezes é ir contra aquilo que está nos incomodando. E agir não. Agir é solucionar de uma forma bem prática, bem tranquila às vezes. Tá? Bom, acabamos esse capítulo 6, o Cristo Consolador. Alguém quer comentar alguma coisa? Elisa, Marli, Nice, vocês estão muito caladas hoje, inclusive a Elisa. Você está aí, Elisa? Ainda estou.
Ainda está? Mas dá para aguentar até o final, né? Só falta 15 minutos. Dá, Então tá bom demais. tá bem. Olha só, eu botei uma página hoje no grupo do Maria Vaz. Não sei se vocês copiaram, né? Mas eu não vou ler ela hoje, não. Vamos deixar para a semana que vem. A Marli falou que está tudo ok, né? Vamos deixar para ler semana que vem. A página é justamente a palavra humildade. Tá? É uma página do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. E vamos deixá-la para a semana que vem. Vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 7, que está começando agora. Né? Lourdinha, vamos ler até o item 1 desse capítulo 7. Alguém quer comentar alguma coisa que foi comentado para trás ou não? Todo mundo consolado? Fale agora ou fale para sempre. Todo mundo resignado? Todo mundo com a consciência tranquila. Então não tem o que Tá todo mundo pensando aí, ó. Como é que eu vou começar a fazer isso? Quando é que eu... Realmente, José Antônio, realmente. Isso aqui, todo mundo calado, porque até certo ponto nos traz uma reflexão muito séria. Né? A mim, por exemplo, estou há 35 anos no Espiritismo, já li isso, já estudei isso, e ainda falta muita coisa para eu chegar a esse ponto aqui. Né? Então, isso aqui é por isso que eu acredito que muitos de nós não fazemos comentários, porque realmente traz uma certa, entre aspas, vergonha de não termos conseguido chegar ainda bem próximo disso aqui que foi falado, principalmente nesse item 7, que é um item de uma reflexão incrível, e que a gente chega à conclusão que ainda falta muito para esse devotamento e essa abnegação. É isso aí que eu tinha para comentar. Sou Roberto, eu sou suspeito para falar de qualquer estudo que a gente tenha feito aqui, né? Mas aquele estudo que nós fizemos na sexta-feira, né, os preparativos da Páscoa, eu acho que, né, assim, o estudo foi feito, mas quando eu comecei a estudar aquilo, me surpreendeu demais. Os preparativos da Páscoa. Quando a gente fala em preparativo da Páscoa, a gente pensa em quê, né? No coelhinho, né? Acho que não pode comer carne, né? Tem que ser peixe. Eu nem sei como é que é o lance da Páscoa, eu não lembrava muito isso. Aqueles negócios, né? o ovo, chocolate. E a realidade, né? No simbolismo bíblico lá do Evangelho, né? O senhor viu, né? Que é para refletir demais. O senhor viu, né? O senhor estava na sexta-feira, né? Tem que refletir demais o que é que significa os preparativos para a Páscoa. Né? Bom, é isso aí. Então nós vamos começar agora, bem-aventurados. Afrânio, só um segundo. Vai lá. Eu ia pedir. A Carla vai falar. Só um segundo. Eu coloquei o link aí de um vídeo que eu utilizo nos meus treinamentos e que nos momentos em que a gente fala nas minhas aulas sobre aprender a aprender. Seria interessante que vocês vissem esse vídeo, é um vídeo animado, né? E mostra como é que uma pessoa está praticando a montagem de uma argila. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, que vocês vão ver o quanto ele está se referindo ao estudo de hoje. Beleza, vamos ver sim. Vamos dar uma olhada sim. Obrigado aí. Eu mesmo vou dar uma olhada mais tarde. Né? É muito legal a gente ter também, né, novas ideias aí para ajudar. Hoje, né, nós colocamos
até no Zap do Maria Vaz, a questão do. Não me lembro bem, que eu estou com a memória meio assim, porque eu me prendo muito numa coisa e esqueço outra. O Zé Antônio viu, né, Zé Antônio? Você até botou lá um ok, né? Sobre a questão os analfabetos desse século, é isso? Como é que está o negócio? Né? Isso. Eles não são aqueles que não sabem escrever, são aqueles que não sabem mais aprender, desaprender e aprender de novo. Não é isso que mais ou menos que está lá? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. É isso aí. Tá? E nós estamos no século total de mudanças. É o século da argila. Esse final aí de. Né? Nós estamos no século da argila. E temos que aprender, desaprender e reaprender. Acredito que o trabalho da Carla aí tem alguma coisa a ver com isso, né, Carla? O vídeo ele é muito interessante. Na realidade, eu uso ele realmente para treinamento, mas ele fala muito mais do que apenas um vídeo. Assim, tem vários significados e ele mostra a questão da argila. É que a gente está no estudo, mas eu poderia compartilhar minha tela aqui para vocês verem o vídeo, porque ele é bem curtinho, mas a gente está dentro do estudo, então nesse momento não dá, mas eu poderia compartilhar. São quantos minutos o vídeo? Aqui apresenta como 7. Ué, tem tempo, porque faltam 7, que a gente continua o estudo semana que vem. E vai começar Então, um capítulo, eu preciso deixa falar eu um ver pouco se eu consigo início, compartilhar minha consegue. tela aqui com vocês. Espera aí. Porque, na verdade, a gente aprende, né? A gente aprende que tudo que a gente faz está equivocado. Né? Muita coisa, né? Não é tudo. Vocês né? estão vendo a minha Muita tela? coisa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, eu estou. Tá? Aí a gente precisa desconstruir o que a gente já sabe para reaprender. Perfeito. Quando eu puder, é só me avisar. Vamos lá, então? Pode.
Ó, Aqui, eu acho que mostra muito, né? O fato de você aprender, trabalhar a argila, né? Como ela é flexível, você trabalhar ela ao ponto dela brilhar no final. você mostra ali, né, usando o coração, né? Isso, mostra Então, isso. Que é a aí eu- essência, né? É aquilo que você mencionou, a essência. Se a gente não dá alma, e, e mostra também a função das mãos, né? A isso, importância, mesmo depois do coração, a né? imposição da Ele mão. vai Me veio dar. logo esse vídeo à É mente e muito eu legal. lembrei. É a persistência, né? Isso. Nós podemos nos modificar. É na primeira vez? Não. Nem na segunda, nem na terceira. Você vê quantas prateleiras ele preencheu ali até que ele conseguisse encontrar o jeitinho de modelar, de se modelar, né? E aí aprendeu que dar vida àquilo tem que vir do coração, o que sai da nossa boca tem que ser do fundo do coração, tem que ser o nosso melhor. E nós somos luzes, né? Marli, depois você vê na filmagem que eu estou filmando e apareceu tudo aqui na minha tela, tá? Depois você dá uma olhada no final tá. Vou parar a gravação, tá, gente? Até 1 hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Carla mesmo quer fazer mais algum Não, comentário? na realidade, só uma observação. O iníciozinho estava sem som, mas não, assim, não causa nenhuma diferença, não tem fala nenhuma, é mais a música e tudo, então não impacta no sentido do vídeo. Ok, eu vou desligar a gravação, tá?